Ora, muito bom dia a todos. Bom dia. Só partilhar convosco, e por isso pedia também algum silêncio antes do início da nossa celebração, partilhar convosco que hoje vamos ter uma missa igual às outras missas, mas uma missa especial. Porque ao longo da celebração vamos explicar os vários momentos que vão acontecendo para nós compreendermos melhor esta celebração que vamos fazendo todos juntos. E antes disto, gostava que nós, enquanto cristãos, guardássemos uma frase que é muito importante no nosso coração. E essa frase é a seguinte: Jesus está vivo. Podem repetir comigo? Pode ser? Jesus está vivo. E é por isso que nós nos reunimos, enquanto cristãos, domingo após domingo, para celebrar essa verdade de que Jesus ressuscitou, está vivo. Sabem que desde o princípio os cristãos que acreditavam em Jesus e na sua ressurreição reuniam-se todos os domingos para celebrarem a Eucaristia exatamente como nós fazemos. Porque na Eucaristia nós lembramos a presença de Jesus vivo, ressuscitado, no meio de nós. Alguém sabe porque é que chamamos domingo ao domingo? Domingo quer dizer dia do Senhor. É o dia de Deus por excelência. E por isso guardamos esse dia para Deus, guardamos esse dia para o Senhor. Não é possível os cristãos viverem sem domingo, porque é do domingo que nós recebemos a força para a nossa fé. E por isso é que os cristãos continuam a juntar-se todas as semanas no dia da ressurreição para celebrarem juntos a sua fé e a certeza de que Jesus está vivo. Então, para melhor vivermos esta celebração, convidava-vos, como já repararam, eu ainda não estou paramentado, ainda não tenho as vestes para a celebração. Enquanto eu me vou paramentar, enquanto vou pôr as vestes, vamos manter este silêncio e preparar o nosso coração para esta celebração que vamos ter a graça de viver. Obrigado. Ainda antes de começarmos a nossa celebração, como habitual, lembrar que este cântico de entrada, que acontece em cada celebração e no qual somos convidados a participar, nos introduz naquilo que vivemos em cada missa, em cada Eucaristia. E hoje, e por isso os paramentos são brancos, hoje celebramos uma festa especial. Celebramos a Igreja do Santo Padre, do Papa Leão, em Roma, e por isso a cor dos paramentos também nos ajuda a perceber que a celebração que vivemos hoje é uma celebração diferente. Na verdade, todas as coisas na missa, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, o que nós escutamos, tudo nos ajuda a viver melhor a nossa fé. E por isso é importante estarmos atentos
atentos ao que vai acontecendo, às cores, aos cheiros, aos sons, para que tudo isso nos ajude a viver a nossa fé de forma total, com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que temos. Depois começaremos a nossa celebração, como fazemos sempre, traçando o sinal da cruz sobre nós. Como sabem, o sinal da cruz é o sinal dos cristãos e lembramos Deus, que é uma comunhão de amor. Então fazemos esse sinal em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, traçando essa cruz sobre nós, que é o sinal maior do amor de Deus, da Páscoa de Jesus, que celebramos em cada Eucaristia. Lembrar-nos também que a celebração que fazemos e aqueles que aqui nos reunimos, estamos aqui porque Deus nos chamou a estar. E por isso somos Assembleia reunida por Deus para vivermos, para participarmos nesta grande festa que exalta a nossa fé e a Páscoa de Jesus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. No seguimento desta nossa celebração, Deus convida-nos a olharmos neste momento para dentro do nosso coração, justamente para procurarmos dentro de nós alguma coisa que não tenha corrido tão bem na nossa vida e da qual precisamos de pedir perdão a Jesus para podermos viver melhor esta celebração. Neste momento que é o ato penitencial, aquelas faltas pequeninas, os pequenos pecados da nossa vida, se pedimos perdão a Jesus de coração sincero, Deus perdoa as nossas faltas para o podermos receber na comunhão. As faltas graves que cometemos, os pecados mais graves, pedem que primeiro possamos confessar-nos, celebrar o sacramento da reconciliação, para que depois nos possamos aproximar da Eucaristia, para que depois possamos receber a comunhão e acolher Jesus no nosso coração. Abrimos então o nosso coração à misericórdia de Deus, pedindo no silêncio perdão pelos pecados que cometemos e acreditando profundamente no perdão e na misericórdia de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus nosso. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
agora rezamos o hino de glória que exalta a glória de Deus, a grandeza de Deus. É um hino também voltado para Cristo, para Jesus, que nos permite também agradecer, bem dizer a Deus, pelo perdão que acabou de nos conceder. Logo depois do Glória, faremos uma das três orações que o Presidente da celebração faz ao longo da missa. E a primeira oração chamamos oração coleta. Chamamos oração coleta porque ela reúne os pedidos que todos nós trazemos no nosso coração e que queremos oferecer a Deus nesta celebração. E é por isso que quem presida a celebração faz primeiro o convite, dizendo oremos, e depois deixa um pequeno tempo de silêncio para que cada um formule o seu pedido no mais íntimo do seu coração, e depois a oração que o Presidente dirá reúne todos esses pedidos, apresentando-os a Deus, e no final, como vai acontecer em vários momentos da nossa celebração, diremos Amém, todos juntos, para mostrar a Deus que acreditamos e que estamos unidos naquela ação que acabou de acontecer. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que vos dignaste chamar esposa à vossa Igreja, fazei que o povo dedicado ao vosso serviço vos adore, vos ame e vos siga fielmente, e guiado por vós alcance o reino prometido. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Podemos sentar-nos, porque vamos dar início a uma das maiores partes da celebração, chamada a liturgia da palavra, a primeira grande parte da missa. Na liturgia da palavra, sentamo-nos inicialmente porque sentados escutamos com mais facilidade a palavra de Deus que hoje vamos ouvir. E nesta parte da missa, Deus quer partilhar connosco a história da salvação, a história que Deus foi percorrendo com os homens. E é por isso que temos, em quase todas as celebrações, leituras do Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, e leituras do Novo Testamento. E estas leituras estão profundamente relacionadas entre si, porque todas elas falam da história de amor de Deus conosco, da história de amor de Deus com os homens. Mas neste momento não é apenas um momento de escuta. Primeiramente escutamos, sem dúvida, mas a liturgia, a celebração, convida-nos a que este momento seja um diálogo com Deus. Se repararem, primeiro escutamos a primeira leitura, normalmente tirada do Antigo Testamento, mas somos convidados depois a responder àquilo que escutamos através do salmo responsorial que vamos repetir em conjunto. Logo de seguida voltamos a escutar
Uma leitura normalmente tirada de uma das cartas dos apóstolos, de São Paulo, de São João, de São Pedro, e vamos novamente responder a Deus com a aclamação ao Evangelho. Depois novamente escutaremos o Evangelho e as palavras que Deus nos quer dirigir, que nos serão depois explicadas na homilia pelo presidente da celebração, normalmente pelo sacerdote ou então pelo diácono, e responderemos novamente a Deus, assentindo a nossa fé, proclamando a nossa fé através do credo que repetimos em conjunto. Dizia que a maior parte do tempo estamos sentados para melhor podermos escutar, mas levantamo-nos a quando da aclamação do Evangelho no Aleluia, que quer dizer louvor a Deus, porque nesse momento acreditamos que é o próprio Jesus que vem dirigir as suas palavras, tiradas do Evangelho, ao nosso coração. E quando Jesus entra, levantamo-nos para o aclamar e para o recebermos, cantando assim o cântico do Aleluia. Também o Evangelho o escutamos de pé, em sinal de respeito pela palavra de Jesus que estamos a escutar. No início do Evangelho, vamos fazer um pequeno sinal sobre nós. Já não faremos o sinal da cruz, mas fazemos a persignação. Vamos fazer 3 cruzes, uma sobre a nossa testa, outra sobre a nossa boca e outra sobre o nosso peito. Com isto queremos mostrar com o nosso corpo que queremos que a palavra de Deus transforme os nossos pensamentos, transforme as nossas palavras e também as nossas atitudes. Depois teremos a oportunidade então de escutar a explicação das leituras que Deus hoje nos vai oferecer para que elas melhor se adequem à nossa vida concreta, como é que as podemos pôr em prática no nosso dia-a-dia, e depois todos juntos proclamaremos a nossa fé, a fé na qual acreditamos, e dirigiremos a Deus alguns pedidos, algumas preces por todas as pessoas do mundo inteiro, justamente porque a Eucaristia não diz respeito apenas àqueles que aqui nos reunimos, mas a todas as pessoas do mundo inteiro. E por isso pedimos pela Igreja, por aqueles que mais sofrem, pelos governantes, por aqueles que não conhecem a Deus, para que todos juntos, para que todos lembrados na nossa celebração, estejam em comunhão conosco e por isso, enquanto cristãos, pedimos por eles a Deus. Então convido-vos a, com atenção, escutarmos a palavra que Deus hoje nos vai dirigir. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o anjo conduziu-me à entrada do templo. Debaixo do limiar da porta saía a água em direção ao oriente, pois a fachada do templo estava voltada para o oriente. As águas corriam da parte inferior do lado direito do templo ao sul do altar. O anjo fez-me sair pela porta setentrional e contornar o templo por fora, até à porta exterior que está voltada para o oriente. As águas corriam do lado direito. O anjo disse-me: esta água corre para a região oriental, desce para Arabá e entra no mar, para que as suas águas se tornem salubres. Todo ser vivo que se move na água de onde esta chegar, esta torrente terá novo alento, e o peixe será mais abundante, porque aonde esta água chegar, tornar-se-ão sãs as outras águas, e haverá vida por toda a parte onde chegar esta torrente. À beira da torrente, nas 2 margens, crescerá toda a espécie de árvores de frutos.
A sua folhagem não murchará, nem acabarão os seus frutos. Todos os meses darão frutos novos, porque as águas vêm do santuário. Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Palavra do Senhor. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a morada santa do Altíssimo. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a morada santa do Altíssimo. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, auxílio sempre pronto na adversidade. Por isso, nada receamos, ainda que a terra vacile e os montes se precipitem no fundo do mar. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a morada santa do Altíssimo. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e a torna inabalável. Deus a protege desde o romper da aurora. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a morada santa do Altíssimo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as maravilhas que realizou na terra. Os braços do rio alegram a cidade de Deus, a morada santa do Altíssimo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Eu, como sábio arquiteto, coloquei o alicerce e outro levanta o edifício. Veja cada um como constrói. Ninguém pode colocar outro alicerce, além do que está posto, que é Jesus Cristo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo. Palavra do Senhor. Escolhi e consagrei esta casa, diz o Senhor, para que o meu nome esteja neste lugar para sempre. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subia a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas e disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: Devora-mo-lo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: Foram precisos 46 anos para construir este templo e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Talvez não seja o melhor dia, mas não se importam que hoje vos faça uma pergunta difícil? Pode ser, boa. Vamos só combinar. Se não conseguirem responder, vamos andando para trás nos bancos, está bem? A ver até lá acima ao coro, a ver se alguém depois consegue responder a esta pergunta, está bem? Então, eu vou ler 2 frases da primeira leitura que nós escutamos, que é uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura de um dos profetas, do profeta Ezequiel. Isto não faz parte da pergunta, é só para contextualizar, só para nos ajudar a situar. E depois já faço a pergunta que gostava de fazer. E diz assim o texto: O anjo reconduziu-me à entrada do templo. O anjo reconduziu-me à entrada do templo. Debaixo do limiar da porta saía a água em direção ao oriente. E diz outra frase, o seguinte: as águas corriam do lado direito. Estas frases dizem-vos ou lembram-vos alguma coisa? Alguém se aventura? Águas que correm do lado direito? Alguém que está diante do templo? Eduardo, força. Diz lá de novo, Eduardo, que eu não ouvi. Boa. Jesus, boa resposta. É verdade. E aqui à frente diziam que era
A água que jorra é a misericórdia que jorra de Jesus, ok? Jesus estar à direita do Pai, boa referência também. Vocês já olharam aqui para o nosso crucifixo que temos na igreja? Este crucifixo é o sinal da entrega de Jesus por nós, por isso tem Jesus crucificado. Mas não sei se já repararam que no lado direito de Jesus, para além do sinal dos cravos nas mãos e nos pés, também há uma ferida. Jesus também está ferido no seu lado direito, porque um dos soldados, já quando Jesus tinha morrido, abriu o lado de Jesus. E sabem o que é que saiu do lado de Jesus? Ricardo? Água e sangue. Saiu sangue, como seria de esperar, mas saiu também água. E talvez seja difícil nós estarmos atentos a estes pormenores, mas para os judeus daquela época de Jesus, ao verem que do lado de Jesus saiu sangue e também água, lembraram-se imediatamente da profecia de Ezequiel. Daquilo que Ezequiel tinha profetizado, de que as águas que saíam do templo iam ser capazes de salvar, iam ser capazes de curar todas as feridas. E por isso, o corpo de Jesus na cruz é o novo templo, de onde jorra esta água viva, capaz de encher todas as coisas de uma vida nova. E é esta água que nós pedimos para a nossa vida. E é por isso que damos tanta importância à igreja, que mais do que estas paredes que aqui nos abrigam, é esta reunião dos filhos de Deus que são membros do corpo de Jesus. Porque o corpo de Jesus é a igreja. Porque a igreja é o corpo de Jesus. E é deste novo templo, desta nova igreja que Jesus fundou, que sai esta água capaz de encher a nossa vida de vida nova que nos vem do próprio Deus. Reparem nas promessas que Deus faz acerca deste rio que sai do templo, do lado direito do templo. Era um rio capaz de tornar todas as águas purificadas, um rio que quando passava nas margens, essas mesmas margens enchiam-se de vegetação e essa vegetação ficava cheia de folhagem e de frutos. E as folhas serviam para curar e os frutos para alimentar. E hoje é isso que reconhecemos na nossa mãe igreja. Aquela que nos oferece a folhagem e os frutos que nos alimentam e que nos curam. E por isso a igreja é um grande dom que Deus nos dá, sinal da sua presença e garantia de que a sua graça continua a correr até alcançar a vida de cada um de nós. E por isso agradecemos a Deus a sua entrega de amor no seu Filho Jesus, mas agradecemos também a Igreja Nossa Mãe, que é um dom para nós e que, tal como todas as mães, nos recebe, nos acolhe, nos alimenta e cuida de nós quando estamos feridos e doentes. Obrigado, Senhor, pela Igreja que nos deste. Obrigado pelo dom do teu amor. Que a partir desta palavra de Jesus e desta celebração que hoje fazemos, aprendamos a agradecer a Deus o dom do seu amor e o sinal da sua graça que alcança as nossas vidas através da Igreja Nossa Mãe, para podermos cuidar deste templo que é o corpo de Jesus, mas para podermos cuidar também do templo de Deus, que é a vida de cada um de nós. Deus habita-nos também a nós e somos parte da igreja, membros da igreja. Quando falamos da igreja, falamos de nós. Por isso, cuidemos dela como nossa mãe e agradeçamos a Deus todos os bens, todas as graças que nos faz chegar através da sua presença, da presença da igreja nas nossas vidas.
Então, juntos, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Queridos irmãos, em comunhão com a Igreja de Roma e recordando a dedicação da Basílica de Latrão, mãe de todas as igrejas do mundo, digamos com alegria: santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que a Santa Igreja Católica e Apostólica beba das águas do Rio da Vida e produza frutos abundantes de santidade, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os bispos, presbíteros e diáconos edifiquem a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos e eduquem a fé dos fiéis e dos catecúmenos, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os cristãos da nossa Diocese tenham em Deus o seu refúgio e a sua força, e a Ele se entreguem desde o romper de cada aurora, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que o Espírito Santo que habita em nós suscite a paz nos corações dos seus fiéis e sacie com os seus dons todos os homens, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os religiosos, as religiosas e os leigos, fiéis ao seu batismo e aos dons de Deus, cooperem no crescimento das comunidades cristãs, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para os que vêm orar a esta Igreja, aprofundem a sua vocação de filhos de Deus, ao participarem na palavra e na Eucaristia, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que no corpo do vosso Filho feito homem construístes o templo da vossa glória, transformai a nossa oração comum em fonte de bênção para a humanidade, por Cristo nosso Senhor. Podemos sentar-nos. Neste momento será preparado o altar para a Eucaristia. Apresentaremos os dons. Os dons serão trazidos ao altar, o pão e o vinho, que se hão de converter no corpo e no sangue de Jesus. Depois será colocada uma gota de água no cálice, simbolizando a nossa união ao oferecimento, ao sacrifício de Jesus. E por isso, neste momento do ofertório, somos convidados a pôr também no altar toda a nossa vida, a entregarmos-nos, a entregar a nossa vida, para que em união à entrega de Jesus, ela seja devolvida a Deus Pai. Depois do altar estar preparado, continuaremos a nossa celebração e diante de nós este altar tem também o sinal de uma mesa onde na última ceia Jesus fez os gestos e instituiu a Eucaristia.
mas também o altar, porque nos recorda o sacrifício de amor de Jesus, a sua entrega por nós na cruz. Oremos. Recebei, Senhor, os dons que vos oferecemos e concedei ao vosso povo em oração a graça de ser santificado por estes sacramentos e a alegria de ver atendidas as suas súplicas. Por Cristo nosso Senhor. E agora damos início à grande oração da missa, à oração eucarística. Ela forma uma unidade e por isso não a vamos interromper. Vamos começar essa oração com um pequeno diálogo, a seguir com uma pequena introdução e depois louvaremos a Deus que é 3 vezes santo, porque nesta altura o céu une-se à terra e deixamos de ser apenas nós que aqui estamos reunidos a celebrar a Eucaristia, mas todo o céu se junta a nós, os anjos, os santos, aqueles que caminham ainda para Deus, porque juntos louvamos a presença do Filho de Deus que se manifestará no meio de nós no momento da consagração. É bom experimentarmos esta comunhão dos santos e a oração eucarística que faremos ajuda-nos a isso. Depois de cantarmos todos juntos a uma só voz o cântico do santo, vamos pedir ao Espírito Santo que desça sobre estes dons, sobre o pão e o vinho que entregamos neste altar, para que eles se convertam no corpo e no sangue de Jesus
e depois o presidente da celebração, o sacerdote, dirá as palavras que Jesus disse na última ceia. Nesse momento, somos todos convidados a ajoelhar-nos. É o momento da missa em que nos ajoelhamos por causa da presença real de Jesus no meio de nós. A partir desse momento, este pão e este vinho deixam de ser pão e vinho porque se tornam o corpo e o sangue de Jesus, e Jesus faz-se realmente presente no meio de nós, e por isso o centro da celebração é sempre o altar. Depois levantamo-nos para proclamar o mistério que acabou de acontecer diante dos nossos olhos, e a oração eucarística continua, lembrando a Igreja, o Papa, a quem estamos unidos em comunhão, o nosso Bispo, o Senhor Patriarca, a quem estamos também unidos quando celebramos a Eucaristia. Lembramos também todos aqueles que já partiram diante de nós, lembramos todos os santos no céu que conosco louvam a Deus, e terminamos esta grande oração com uma fórmula, a doxologia, que lembra que tudo começa em Jesus e em Jesus acaba. No final vamos terminar a oração com um grande Amém, que por ser um Amém importante e dizer que acreditamos naquilo que acabou de acontecer, será um Amém cantado, ao qual todos somos convidados a corresponder, dizendo que acreditamos no mistério, no milagre que acabou de acontecer diante dos nossos olhos. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pela vossa infinita bondade, Senhor, quisestes habitar em toda a casa em que se reúne o vosso povo em oração, para fazer de nós, com o auxílio constante da vossa graça, o templo do Espírito Santo, resplandecente pela santidade dos fiéis. Vós santificais sempre a Igreja, esposa de Cristo, simbolizada em edifícios visíveis, para que um dia, como mãe ditosa, com a multidão inumerável dos seus filhos, entre na vossa glória celeste. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois tão nosso amigo, sois amigo de todos os homens. Nós vos damos graças, antes de tudo, por Jesus Cristo, vosso Filho. Ele veio ao mundo porque os homens andavam longe de vós por causa do pecado e não conseguiam entender-se. Ele abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos para compreendermos que sois nosso Pai e para nos amarmos como irmãos. É Ele, Jesus Cristo, que hoje nos reúne à volta desta mesa, onde apresentamos a nossa oferta, como Ele próprio fez na véspera da sua morte e nos mandou fazer
em sua memória. Deus, nosso Pai infinitamente bom, santificai pelo Espírito Santo este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Jesus, vosso Filho. Naquela tarde, antes de morrer por nós durante a última ceia com os discípulos, Jesus tomou o pão e deu-vos graças. Depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Tomou também o cálice com vinho, deu-vos graças e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Por isso estamos aqui, ó Pai, reunidos na vossa presença e cheios de alegria, lembramos o que Jesus fez para nos salvar. Neste santo sacrifício que Ele confiou à sua Igreja, celebramos a sua morte e a sua ressurreição. Pai Santo que estais nos céus, aceitai-nos com o vosso Filho Jesus, a quem tanto amais. Foi por nós que Jesus quis dar a vida, mas vós o ressuscitastes. Jesus vive agora junto de vós, mas também está sempre conosco. Um dia Ele virá na sua glória e o seu reino não terá fim. Então já não haverá ninguém triste, nem doente, nem infeliz. Então não haverá pecado, nem morte. Pai Santo, que nos chamastes para recebermos com alegria nesta mesa o corpo de Cristo, fazei que este alimento nos torne mais fortes, para sermos cada vez mais vossos amigos e pela comunhão no Espírito Santo, sermos mais unidos e amigos uns dos outros. Ajudai, Senhor, o nosso Santo Padre, o Papa Leão, o nosso Patriarca Rui, os nossos bispos auxiliares e os bispos do mundo inteiro. Dai-nos, Senhor, a nós e a todos os discípulos de Cristo, a graça de levarmos a toda a gente a alegria e a paz. Dai-nos também a graça de um dia estarmos junto de vós, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, e com os santos do céu, para vivermos convosco para sempre. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. E neste momento, rezamos juntos a oração que Jesus nos ensinou e que nos relembra que somos filhos do nosso Pai que está nos céus e por isso, irmãos, uns dos outros. O Pai Nosso que Jesus ensinou aos seus discípulos é sempre dito no plural, nunca no singular, para nos lembrar que fazemos parte desta grande família dos filhos de Deus. Por isso rezamos juntos essa oração, também em comunhão com toda a Igreja,
E depois das orações que se fazem depois do Pai Nosso, a qual não terminaremos com o Amém habitual, quando a rezamos na nossa prática individual, teremos também o gesto da paz. Recordemo-nos que a paz que partilhamos uns com os outros é a paz de Jesus. E por isso, sendo que todos somos irmãos, somos convidados a transmitir essa paz de Jesus àqueles que estão mais próximos de nós, sem escolher aqueles a quem damos a paz. À nossa direita, à nossa esquerda, à nossa frente, atrás de nós, porque todos unidos pelo mesmo Espírito, porque todos filhos do nosso Pai que está nos céus. Em comunhão com toda a Igreja, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Faremos então o gesto da paz e logo de seguida cantaremos a oração do Cordeiro de Deus. Neste momento, Jesus está realmente presente no altar, no seu corpo e no seu sangue, e a hóstia consagrada será depois partida, simbolizando essa partilha de Jesus, essa entrega da sua vida por todos, e será colocada uma porção da hóstia consagrada no vinho consagrado, no sangue de Jesus, para nos explicar que em cada hóstia consagrada Jesus está totalmente presente no seu corpo, sangue, alma e divindade. E por isso, quando comungamos, recebemos Jesus inteiro, que assim preenche o nosso coração. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
De seguida será distribuída a comunhão, a oportunidade de entrarmos em profunda comunhão com Deus ao recebê-lo nas espécies consagradas e ao comungá-lo. Deus passa a fazer parte de nós que o comungamos. Se alguém não tiver preparado para receber a comunhão e para nos lembrarmos que Deus abençoa a todos e é solícito para com todos, não deixemos de nos aproximar do altar, caso não tenhamos feito a primeira comunhão ou não tenhamos tido a oportunidade de nos confessar ou estejamos em alguma situação que não nos permita receber Jesus na comunhão sacramental. Podemos aproximar-nos do altar de braços cruzados sobre o peito para ainda assim recebermos a bênção de Deus. Relembro que aqueles que vierem comungar, que o façam convenientemente, como a Igreja o propõe, com muita reverência, porque é o próprio Deus que recebemos na nossa vida. Se o fazemos na boca ou na mão, se caso recebamos a comunhão na mão, tenhamos em atenção em preparar um trono para o Senhor, colocando a nossa mão esquerda sobre a nossa mão direita, para que a mão direita possa pegar na hóstia consagrada e levá-la à boca, sempre com muita atenção aos fragmentos que se possam desprender da hóstia consagrada, porque são presença real de Jesus também, e por isso temos o maior dos cuidados na comunhão que fazemos, sempre com esta reverência, com esta consciência de que é o próprio Deus que, presente no meio de nós, se oferece à nossa vida.
Senhor nosso Deus, que fizestes da vossa Igreja na terra o sinal visível da Jerusalém celeste, permite que pela participação neste sacramento nos tornemos templos da vossa graça e entremos um dia na vossa morada gloriosa. Por Cristo nosso Senhor. Chegados ao final da nossa celebração, recebemos a bênção de Deus e somos enviados para a missão. Chamamos missa à missa porque a última frase, quando a missa era celebrada em latim, era ite missa est, ou seja, está terminada a celebração, voltamos agora para a nossa vida. Está terminada a missa, está a Eucaristia, voltamos agora para a nossa vida. E isto recorda-nos que a Eucaristia, que a missa que vivemos não deve ficar fechada nesta comunidade, mas deve acompanhar-nos para agora vivermos como Jesus viveu, cheios de Deus, que recebemos, quer pela palavra que escutamos, quer pelo seu corpo e sangue que comungamos. Então procuremos viver assim, viver a missa no nosso dia-a-dia, por este mistério de amor no qual participamos, que podemos contemplar, que recebemos para imitarmos na nossa vida cotidiana, na nossa vida de todos os dias. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um santo e feliz domingo para todos e deem paz e o Senhor vos acompanhe.